Na tradição de Israel, os pastores eram figuras de grande importância. Eles não apenas cuidavam das ovelhas, mas também desempenhavam um papel vital na vida espiritual e comunitária do povo. Não eram apenas os responsáveis por cuidar das ovelhas, mas também líderes espirituais, guiando e protegendo o povo. A figura do pastor era um símbolo de liderança e cuidado, refletindo a relação entre Deus e seu povo. Imaginem só, a figura do pastor era frequentemente usada para representar o próprio Deus. O pastor, com sua dedicação e vigilância, era visto como um reflexo da bondade e da proteção divina. Aquele que, com sua infinita bondade, cuida do seu rebanho, Israel. Assim como um pastor cuida de cada ovelha, Deus cuida de cada um de nós, guiando-nos e protegendo-nos com amor e compaixão. Mas, no capítulo 34 de Ezequiel, Deus, através do profeta, lança uma forte advertência aos pastores de Israel. Ele critica aqueles que falharam em suas responsabilidades, negligenciando e explorando o rebanho. A mensagem de Ezequiel ecoa até os dias de hoje e tem um peso enorme para nós. Ela nos lembra da importância da liderança responsável e do cuidado com aqueles que estão sob nossa proteção. Assim como na antiga Israel, nossos líderes, sejam eles religiosos, políticos ou sociais, têm a responsabilidade sagrada de servir e proteger aqueles que estão sob seus cuidados. Eles devem ser exemplos de integridade, compaixão e justiça. Mas, sejamos francos, a realidade muitas vezes é bem diferente desse ideal, não é mesmo? Muitos líderes falham em suas responsabilidades, colocando seus próprios interesses acima do bem-estar daqueles que deveriam proteger. Ezequiel nos coloca frente a frente com a dura verdade. Nem sempre os pastores honram sua vocação. Ele nos desafia a refletir sobre a qualidade de nossa liderança e a buscar um padrão mais elevado. E quando isso acontece, as consequências para o rebanho são devastadoras. A falta de liderança adequada pode levar à desorientação, ao sofrimento e à perda de direção para aqueles que dependem de seus líderes. Nesta jornada pelas palavras de Ezequiel, vamos explorar o papel crucial dos líderes, a ira de Deus contra os pastores infiéis e a promessa de um futuro onde o próprio Deus cuidará de seu rebanho com amor e justiça. Vamos refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje, buscando ser líderes melhores e mais compassivos. A ira de Deus se acende contra os pastores de Israel. Não é uma ira comum, mas uma fúria que vem de um coração profundamente magoado e decepcionado. Não é um sentimento passageiro, mas uma profunda decepção com aqueles que deveriam ser os guardiões do seu rebanho. Eles foram escolhidos para proteger, guiar e cuidar das ovelhas, mas falharam miseravelmente em sua missão. A acusação é direta. Eles se alimentaram da lã, engordaram com o leite das ovelhas, mas não cuidaram do rebanho. Em vez de serem pastores dedicados, tornaram-se exploradores, aproveitando-se das ovelhas para seu próprio benefício. Que situação, não é mesmo? As ovelhas, que deveriam estar seguras e bem cuidadas, agora vagam sem rumo, perdidas e desamparadas. É como diz o ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Os pastores colocaram suas necessidades e desejos acima do bem-estar do rebanho, esquecendo-se de sua responsabilidade sagrada. Em vez de protegerem as ovelhas, os pastores se tornaram lobos, explorando-as em benefício próprio. Eles se transformaram em predadores, causando medo e destruição entre aqueles que deveriam proteger. Deixaram de lado sua missão sagrada e se entregaram à ganância e à negligência. A busca incessante por riqueza e poder os cegou para as necessidades e sofrimentos das ovelhas. A ira de Deus é a resposta justa a essa traição. Ele não pode ignorar a injustiça e a dor causadas por aqueles que deveriam ser líderes compassivos e justos. Ele não tolera a injustiça,
principalmente quando é cometida contra os mais vulneráveis. As ovelhas, indefesas e confiantes, são as maiores vítimas dessa traição. O clamor dos oprimidos, das ovelhas feridas e abandonadas, chega aos seus ouvidos, clamando por justiça. Deus ouve cada gemido, cada choro de dor e desespero, mas entendam, essa ira não é um sentimento de vingança, mas de amor ferido. É a dor de um pai que vê seus filhos sendo maltratados e negligenciados. Deus se importa profundamente com seu povo e não pode ficar indiferente ao sofrimento causado por aqueles que deveriam cuidar dele. Seu amor é tão grande que ele não pode permitir que a injustiça prevaleça. A ira divina é, na verdade, uma expressão do seu amor incondicional e da sua promessa de nunca abandonar seu rebanho. Ele promete restaurar a justiça, curar as feridas e guiar seu povo de volta à segurança e ao cuidado. Ezequiel, com a voz tomada pela indignação divina, lista as falhas dos pastores de Israel. Eles não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não cuidaram das feridas, não buscaram as perdidas. Permitiram que as ovelhas fossem oprimidas e exploradas, dispersas como ovelhas desgarradas. A marca desses falsos pastores é a negligência. Eles se tornaram cegos para as necessidades do rebanho, taparam os ouvidos aos seus clamores por ajuda. Acomodaram-se em suas posições de poder, preocupados apenas com seus próprios interesses. A acusação de Ezequiel é um chamado para acordarmos. É para todos aqueles que ocupam posições de liderança. É um lembrete de que a verdadeira liderança se mostra no serviço abnegado, na compaixão pelos mais fracos e na busca incansável pelo bem-estar de todos. É como aquele ditado, o exemplo arrasta. A lista de falhas é como um espelho, refletindo a triste realidade daqueles que se desviaram do caminho da justiça. É um alerta para que não repitamos os erros do passado, para que não nos deixemos cegar pela ganância e pela indiferença ao sofrimento do próximo. A negligência dos pastores teve consequências desastrosas para o rebanho de Deus. Quando os líderes espirituais falham em cumprir seu papel, o impacto é sentido profundamente por aqueles que dependem de sua orientação e proteção. As ovelhas, sem orientação e proteção, se tornaram fracas, doentes e vulneráveis. Sem a presença constante e vigilante de um pastor, elas perdem a direção e a força para enfrentar os desafios diários. Espalhadas e perdidas, viraram presa fácil para os perigos que as cercavam. A falta de um guia as deixa expostas a predadores e a condições adversas, aumentando ainda mais seu sofrimento. A imagem do rebanho ferido e disperso é uma poderosa metáfora para a fragilidade humana quando não há liderança justa e compassiva. Assim como as ovelhas, os seres humanos também necessitam de orientação e cuidado para prosperar. Sem pastores para guiá-las e protegê-las, as ovelhas se perdem no deserto da vida, expostas a todo tipo de sofrimento. A ausência de liderança espiritual cria um vazio que é rapidamente preenchido por incertezas e perigos. A negligência espiritual tem um preço alto. Ela não apenas enfraquece o rebanho, mas também destrói a coesão e a confiança dentro da comunidade. Ela leva à desunião, ao medo, à insegurança e à perda da esperança. A falta de um líder forte e compassivo resulta em um rebanho fragmentado e desorientado, incapaz de encontrar seu caminho. As ovelhas feridas e dispersas representam a dor e o sofrimento de todos aqueles que foram abandonados por seus líderes, deixados à própria sorte em um mundo caótico e hostil. A negligência espiritual não afeta apenas o presente, mas também compromete o futuro. A mensagem de Ezequiel é um chamado para agirmos. Ele nos lembra da importância de assumir a responsabilidade e de cuidar daqueles que estão sob nossa proteção. Precisamos reconhecer as feridas causadas pela negligência e trabalhar para curá-las.
Isso exige um esforço consciente e contínuo para reparar os danos e restaurar a saúde e a vitalidade do rebanho. É um convite à compaixão, à solidariedade e ao compromisso de construir um futuro onde ninguém seja deixado para trás. A verdadeira liderança espiritual é aquela que se preocupa com o bem-estar de cada membro do rebanho. É hora de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Devemos nos unir e trabalhar juntos para garantir que todos recebam o cuidado e a proteção de que precisam. Somente assim poderemos construir uma comunidade forte e resiliente, capaz de enfrentar qualquer desafio.